Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja agora sobre você e sobre toda a sua família, amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou tão feliz, irmãos, porque Deus tem feito maravilhas aqui no nosso meio, aqui na oração da manhã, na oração da noite e também nos vídeos da tarde. Eu tenho colocado vídeos tão edificantes, irmãos, à tarde. Eu quero te perguntar, você tem acompanhado também? Ou somente as orações? Eu quero muito que você assista o vídeo de hoje à tarde, porque você vai ser muito edificado, tá bom? Irmãos, sabe o que Deus colocou no meu coração hoje para a gente estar orando, para a gente pedir a Ele? É que Deus cure as nossas feridas emocionais. E eu vou te explicar uma coisa aqui. O que Deus me mostrou, sabe, enquanto eu orava, me veio uma cena muito forte de pessoas que têm cicatrizes no corpo. Mas deixa eu te explicar o que isso quer dizer. Sabe essas cicatrizes que a gente tem, às vezes da infância? Eu me lembro que uma vez eu me queimei aqui com ferro, ó. Até hoje ainda tem uma leve marca, não dá pra ver no vídeo, mas eu me lembro o quanto aquilo trouxe dor, o quanto eu sofri com essa dor, irmãos, de encostar no ferro quente. E muitas vezes eu tampava, sabe? Escondia assim, ó, porque ficou uma mancha aqui na época. E da mesma forma, muitas vezes a gente tem essas cicatrizes e a gente busca esconder. E sabe o que o Espírito Santo me revelou aqui? Que essas cicatrizes muitas vezes estão na alma. E a gente muitas vezes tem uma marca que é como se fosse uma marca do fracasso, a marca da vergonha. Talvez um pecado que você não consegue superar, talvez uma mágoa, uma dificuldade que você tem de perdoar alguém. E aí você se sente feio diante de Deus. Você acha que por causa dessas suas cicatrizes na alma, o Senhor, Ele não vai te perdoar, Ele não vai te amar, Ele não vai fazer tudo aquilo que Ele gostaria de fazer. Mas a boa notícia é que isso não é verdade. Nós estamos enganados, irmãos, porque a gente acha que Deus, Ele nos ama de forma condicional. Tipo assim, se a gente fizer tudo certinho, Deus vai nos amar, Ele vai nos abençoar. Se a gente começar a pisar na bola, logo Deus vai perder as paciências e Ele vai nos jogar de canto, sabe? De escanteio. Irmãos, não é assim que funciona. Jesus, Ele falou o seguinte: eu não vim para buscar os sãos, porque os sãos não precisam de médico. Eu vim para os doentes. Eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Então tudo começa quando você realmente se arrepende dos seus pecados. Porque enquanto você continua com esse coração endurecido, esse coração teimoso, egoísta, orgulhoso, aí Deus não pode fazer nada. Ou até mesmo quando você tem um coração humilde, mas você tenta esconder de Deus aquele problema. Eu costumo dizer o seguinte: o único problema que Deus não pode resolver é aquele que a gente tenta esconder. Irmãos, se a gente não apresentar diante do Senhor aquilo que nos aflige, aí então o Espírito Santo não encontra espaço para operar na nossa vida. O próprio Jesus disse lá em Apocalipse capítulo 3, que Ele está à porta, batendo, ou seja, batendo na porta do nosso coração. E se a gente abrir a porta, Ele então vai entrar e vai cear conosco. Mas se a gente não abrir o coração, Deus não pode fazer nada. Então eu quero te mostrar na mensagem de hoje o que Deus pode fazer na vida de alguém que até mesmo tem marcas na sua própria história. Talvez uma pessoa que é deficiente e ela se sente inferior aos outros, até mesmo por causa do julgamento das pessoas. Eu quero te mostrar que Deus faz questão de usar a sua deficiência. Irmãos, eu, por exemplo, me considero uma pessoa tímida. Eu sou muito tímido e às vezes eu fico muito quieto, fico mais na minha. E tem pessoas que até acham que eu sou metido, sabe? Porque eu não converso às vezes tanto com quem eu não conheço. Eu tenho um pouco de dificuldade de fazer amizade. Mas é claro que assim que eu vou conhecendo a pessoa, aí eu vou me abrindo, é muito gostoso, é prazeroso, né? Fazer amizades. Mas o que acontece? Muitas vezes eu achava que Deus não iria me usar por causa da minha timidez. Até que eu comecei a entender, irmãos, que Deus queria me usar exatamente como eu sou. E aliás, a minha esposa sempre me corrige. Ela diz assim, ó, você não é tímido, você está tímido. Faz toda a diferença. E eu quero dizer isso para você também. Você não é uma pessoa tímida, você está tímida. E isso você pode ir quebrando, melhorando. Todos nós podemos nos tornar pessoas melhores. Amém? E então eu fui entendendo que Deus, Ele deseja nos usar quando nós somos verdadeiros com a gente em primeiro lugar e depois verdadeiro com as outras pessoas. Irmãos, sejam assim com os outros, não queiram vestir uma máscara, não queiram ser alguém que vocês não são. Hoje eu percebo isso muito, irmãos, no nosso meio. As pessoas querem imitar as outras e aí então elas se limitam, elas bloqueiam o fluir do Espírito Santo. Então, hoje nós vamos trazer uma mensagem aqui muito especial. Olha, eu vou contar aqui um exemplo de um homem que talvez você nunca ouviu dele na Bíblia,
Mas ele fez uma coisa tão extraordinária, irmãos. Eu estava aqui meditando na palavra e eu fiquei impressionado como que as pessoas, muitas vezes, elas não são reconhecidas. Ninguém ouviu falar desse homem aqui, pouca gente ouviu falar, mas Deus usou elas para fazer coisas grandiosas. Então não fique pensando que Deus só usa o pastor lá na plataforma, lá no púlpito. Não pense que Deus só usa aqueles cantores. Não, irmãos. Deus está usando pessoas simples, pessoas comuns, como você e eu. Então, essa mensagem vai abrir muito a sua visão, vai ser uma bênção na sua vida, tá bom? Antes de começar, só quero pedir para você se inscrever no meu canal, ative o sininho da notificação e aí confira aí no seu celular se você selecionou a opção todas, tá bom? Porque só assim você vai receber os próximos vídeos que eu colocar e vamos crescer juntos na caminhada com Deus. Aleluia! Irmão, sabe qual é uma das maiores mentiras que o diabo tenta plantar no nosso coração? É que as nossas falhas, as nossas fraquezas e as feridas do nosso passado, elas nos desqualificam. É como se Deus não pudesse fazer mais nada por nós, porque nós já erramos demais, nós já falhamos, nós já nos desviamos do caminho que Deus tinha para a nossa vida. Então o diabo ele quer que você acredite que por causa de algum erro, por causa de alguma limitação sua ou por causa de alguma dor que você tem vivido, Deus simplesmente vai colocar outra pessoa no seu lugar. Eu já ouvi muito isso, sabe, irmãos? As pessoas chegam a dizer o seguinte: olha, se você não quiser, Deus levanta outro. Se você não fizer do jeito de Deus, Ele com certeza vai escolher alguém mais capacitado. Mas isso não é verdade, irmãos. Na Bíblia a gente vê muitos exemplos de homens e mulheres que achavam que era o seu fim, que não tinha mais nada que pudesse acontecer, que elas já tinham falhado ou que não estavam tendo fé o suficiente. E Deus então se revelou ainda mais para essas pessoas. É como se Deus esperasse realmente esse momento, o momento em que você não confia mais em si mesmo, o momento em que você está frustrado, desanimado, para que Deus mostre que Ele é quem faz, que o Senhor é quem opera. Amém? E nós vemos isso muito claro na vida do apóstolo Paulo, né? Porque Paulo foi um dos maiores líderes da igreja, um homem que implantou muitas igrejas. Olha, a maior parte do Novo Testamento foi escrito por Paulo. Só que, irmãos, teve uma fase na vida dele em que ele estava muito conectado com Deus e Deus quis revelar algumas coisas do céu. Isso mesmo, a Bíblia conta que ele foi até o terceiro céu, que é onde Deus habita, e ali o Senhor revelou coisas grandiosas, maravilhosas demais. Tanto é que Paulo disse que ele não podia contar para as pessoas, porque senão elas não estariam preparadas, elas não entenderiam o que ele iria contar para elas. Só que, irmãos, depois disso, o coração de Paulo já não era mais o mesmo. O coração dele começou a ficar meio orgulhoso e foi então que Deus permitiu um espinho na carne que afligia ele constantemente. A Bíblia conta que ele orou 3 vezes, ele pediu, ele suplicou para que Deus tirasse aquele sofrimento. Mas olha só qual foi a resposta do Senhor para ele. Diz assim, lá em 2 Coríntios, capítulo 12, o versículo 8 e o 9, está escrito: em 3 ocasiões eu supliquei ao Senhor que o removesse, mas ele me disse: a minha graça é tudo o que você precisa. O meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora eu fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Cristo opere por meu intermédio. Olha isso aqui, irmãos. Deus não falou para Paulo o seguinte: olha, você precisa ser mais forte. Não, Deus disse exatamente o contrário. Paulo, é na sua fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa. Então, meu querido irmão, minha irmã, deixa eu te falar uma coisa. O seu fracasso, na verdade, é a grande oportunidade da sua vida. Porque o fracasso não te impede de ser usado por Deus, de Deus operar na sua história. Pelo contrário, ele é a porta de entrada. Amém? Ter uma história de pecado, uma história dolorosa, não te desqualifica. Veja, por exemplo, o caso de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas ele cometeu um pecado terrível, um adultério seguido de um assassinato. Aí vocês entendem, irmãos, a gravidade disso. E humanamente falando, era o fim de Davi. Mas Davi se lançou aos pés do Senhor em um arrependimento profundo. E Deus não apenas perdoou ele, como lhe restaurou e lhe deu uma segunda chance. Então não há nada que Deus não possa fazer, não existe um pecado sequer que o sangue de Jesus não possa perdoar. Aleluia! E agora então eu quero contar para vocês uma história impressionante da Bíblia que está lá no livro de Juízes e que ilustra muito bem isso aqui que eu estou te falando. Tente imaginar aqui comigo o que aconteceu. A Bíblia conta que o povo de Deus estava sofrendo muito e eles estavam sendo oprimidos por um rei muito perverso, muito poderoso, chamado Eglon. Guarde esse nome. Eglon era o rei de Moabe.
E a Bíblia conta que o povo de Deus clamava ao Senhor, e o Senhor então levantou um libertador. Mas será que esse libertador era um herói? Será que ele era um gigante? Um general famoso? Não, irmãos. Deus escolheu um homem chamado Eude. E o interessante é que a Bíblia conta um detalhezinho sobre Eude, que é a chave de toda essa história que eu estou te falando aqui. É que Eude, irmãos, ele era canhoto. Isso mesmo. Eu sei que isso nos dias de hoje, para a nossa vida, não significa mais nada, ok? Mas naquela cultura, ser canhoto era visto como uma deficiência, uma imperfeição. A própria palavra hebraica para canhoto pode ser traduzida como impedido na mão direita ou então deficiente. E para você que não sabe, as crianças de antigamente, elas eram treinadas para serem destras. E se alguém era canhoto, muitas vezes era porque a sua mão direita tinha sido ferida ou ela já não conseguia mais mexer com essa mão. Ou seja, esse homem chamado Eude, ele não era um guerreiro de elite, ele não vinha de uma tribo de prestígio, não. Para todo mundo ao seu redor, ele tinha um defeito. Mas irmãos, Deus olhou para aquele defeito de Eude e Deus enxergou ali uma arma poderosa, uma arma secreta, perfeita. E eu vou te explicar o que aconteceu. A Bíblia conta que Eude, ele fez uma espada curta, ele prendeu na sua coxa direita por baixo da roupa. E por que ele fez isso? Porque todo guarda daquela época, quando ele iria revistar alguém, ele procuraria uma arma na coxa esquerda, que é onde um homem destro colocaria para sacar com a mão direita, entendeu? E o interessante é que Deus falou para esse homem: Eude, eu vou usar exatamente a sua fraqueza. Irmão, sabe o que aconteceu? Ele foi levar um documento para esse rei chamado Eglon. E depois que ele entregou esse documento, ele falou o seguinte: Majestade, eu tenho uma mensagem secreta de Deus para o Senhor. Irmãos, naquela hora o rei ficou muito curioso e ele mandou todo mundo sair da sala. E enquanto ele estava ali sozinho com Eude, Eude foi chegando mais perto e Eglon, muito curioso, ele se aproximou também. Só que com a mão esquerda, Eude puxou a espada da sua coxa direita e ele cravou na barriga do rei, no ventre do rei. Irmãos, aquilo que todo mundo via como a maior desvantagem na vida de Eude, Deus transformou aquilo ali na chave da libertação de um povo inteiro. E a história não para por aí não. Sabe o que aconteceu depois disso? Olha só que interessante, irmãos. Depois que Eude executou seu plano, ele não saiu correndo desesperado. Ele agiu com uma calma e uma inteligência que só podia vir de Deus. Ele saiu da sala, ele trancou as portas por fora e ele foi embora tranquilamente. Os servos do rei chegaram e eles viram as portas trancadas e pensaram assim: vamos deixar o rei em paz porque ele deve estar se aliviando no banheiro. Irmãos, eles ficaram então esperando, e enquanto os inimigos estavam ali parados e enganados, Deus estava dando para Eude o tempo exato para ele escapar e preparar a próxima fase da libertação. Quando eles finalmente se preocuparam e abriram a porta, eles encontraram o rei morto. Mas aí já era tarde, irmãos. Eude já estava muito longe e ele não fugiu para se esconder, não. Pelo contrário, ele correu para as montanhas e a Bíblia conta que ele tocou uma trombeta, que era o chofar da época, e ele convocou o exército de Israel. E quando os soldados se reuniram, ele não disse assim, olhem só como eu fui corajoso. Não, irmãos, ele falou o seguinte: me sigam, porque o Senhor entregou Moabe, os seus inimigos, em suas mãos. Ele entregou toda a glória para Deus. Ele estava guiado pelo Senhor o tempo todo, irmãos, e ele não se envaideceu. E então a Bíblia diz que todo aquele povo, todo o exército começou a seguir Eude e os israelitas tomaram o controle das passagens do Rio Jordão, encurralaram o exército inimigo e garantiram a vitória completa. E sabe qual foi o resultado? A terra teve paz por 80 anos. Dá para imaginar isso, irmãos? Irmão, sabe o que eu aprendo com essa história? É que quando a gente é obediente no primeiro passo, quando a gente cria coragem e a gente decide a parar de se lamentar, de ficar reclamando para todo mundo sobre a nossa deficiência, vamos assim dizer, sobre as nossas fraquezas, sabe o que acontece? Deus, ele destrava muitos milagres que a gente nem imagina. Deus não só dá estratégia para a gente vencer as batalhas, mas Deus nos dá sabedoria para lidar com o depois, certo? Porque tem muita gente que começa a ter vitória na vida e aí fica orgulhoso.
começa a achar que ele é que fez aquela coisa acontecer. Irmãos, quando a gente está assim, com o coração alinhado com Deus, milagres acontecem, pode ter certeza. E talvez você esteja pensando aí agora, mas pastor, eu sei que essa história é incrível, mas a minha fraqueza não parece uma arma secreta. Ela só me causa dor, só me causa vergonha. Como é que Deus pode usar isso, pastor? E eu quero te responder, meu querido irmão, minha irmã. Olha, por incrível que pareça, esses dias eu estava assistindo um documentário na televisão que mexeu tanto comigo que eu quero trazer aqui de forma resumida só para você entender o propósito de Deus em cada coisa que você vive, seja as coisas boas ou ruins. E esse documentário era sobre uma mulher chamada Gianna Jessen. É uma história real e conta mais ou menos assim, Essa mulher, ela nasceu durante uma tentativa de aborto que deu errado. E aí o procedimento deixou ela com paralisia cerebral. Para pensar. Os médicos disseram que ela nunca conseguiria erguer a sua cabeça. Mas, irmãos, Deus tinha outros planos. Ela foi adotada por uma família muito amorosa, muito carinhosa. E então Gianna não só andou, como hoje ela corre maratonas. Aleluia! Irmãos, essa mulher aqui se tornou um dos maiores testemunhos vivos de alguém que superou todas as dificuldades. Tudo aquilo que era contrário a ela, hoje ela usa para levar para as multidões um testemunho poderoso. Ela já chegou a falar até mesmo no Congresso americano. Irmãos, eu sei que tem pessoas aqui que estão me ouvindo que talvez enfrentaram uma dificuldade, uma doença ou até mesmo um acidente, sabe? E hoje essa pessoa sofre, ela passa por muitas limitações, mas eu quero dizer, Deus ele pode usar exatamente isso na sua vida e através de você. E tem uma frase que ela falou que eu achei tão interessante. Essa mulher disse assim, eu até anotei aqui para falar para vocês o que ela disse. Ela falou que a beleza de ter paralisia cerebral é que isso faz parte do seu testemunho de superação e é a maneira que ela encontrou de lembrar à terra que o céu é real. E ela disse que as suas pernas se tornaram como uma rede para atuar como pescador de homens. Você consegue entender a profundidade disso, irmãos? Aquilo que o diabo planeja para ser a nossa destruição, na verdade é exatamente o que Deus quer usar para ser o nosso maior testemunho. Aleluia! Então nós vamos orar nesse momento, mas eu quero te pedir uma coisa, não esconda suas feridas a partir de hoje. Comece a usar ela como uma fonte de cura para outras vidas. Tem muitas pessoas precisando do seu testemunho, da sua história de superação, da sua vida de caminhada com Jesus. Pode ter certeza, o Senhor vai te usar poderosamente. Amém? No final da oração, eu quero pedir para você compartilhar. Olha, tem muita gente precisando ouvir uma palavra dessa. Eu não estou falando só sobre cristãos, não. Eu quero que você compartilhe com pessoas que não são cristãs, que não vão na igreja. Olha, muita gente vai ser tocada hoje, eu creio. E não deixe também de deixar o seu comentário aqui. Escreva palavras assim, Deus vai usar a minha história para a sua glória. Ou então escreva assim, eu precisava dessa palavra hoje. Amém? Feche os seus olhos então e vamos orar nesse exato momento. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer por esta mensagem tão forte, tão poderosa. Pai, eu creio que o Senhor falou com muita gente aqui hoje, Pai. Muitas mulheres, Pai, que se sentem feias, incapacitadas, se sentem tão abandonadas, Pai, neste mundo. Elas sentem um vazio, Pai, que elas nem sabem de onde vem esse vazio. Elas colocam a cabeça no travesseiro e o sono não vem, porque parece que falta algo. Aleluia! Mas hoje o Senhor trouxe essa mulher aqui. O Senhor trouxe ela para fazer uma revolução, para mudar a sua história e transformar não só a vida dela, mas para transformar toda a sua casa, os seus parentes, a sua geração. Oh, meu Deus, é muito triste, Pai, viver entre as pessoas que nos julgam pela aparência, que julgam pelo nosso passado ou pelas nossas limitações. Mas como é bom saber que o Senhor olha para o coração. O Senhor vê o potencial que nem a gente mesmo consegue enxergar. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti cada vida que está orando comigo agora. Eu intercedo por esse filho, por esta filha que tem se sentido tão desqualificado, tão menosprezado, muitas vezes tão ferido, porque as pessoas sempre julgam, as pessoas falam palavras pesadas. Pai, o inimigo tem mentido para essa pessoa, dizendo que a história dela acabou, que o Senhor não pode mais usá-la. Mas nós repreendemos agora em nome de Jesus toda mentira, toda palavra contrária. E Deus, eu te peço perdão por todas as vezes em que nós demos mais atenção à voz do inimigo do que à tua voz. Perdoa-nos, Senhor, por escondermos as nossas fraquezas com vergonha, em vez de entregarmos elas no teu altar.
Pai, nós te pedimos perdão também pelo orgulho. Muitas vezes a gente quer parecer forte para todo mundo quando o Senhor nos chama para sermos fortes em Ti. Senhor, eu oro para que o Teu Espírito Santo traga nesse momento uma revelação profunda sobre tudo aquilo que nos causa dor. Que o Senhor também possa nos usar, Pai, com ousadia, com coragem. Já passou da hora, Pai, de algumas pessoas aqui que estão me ouvindo, de contar o seu testemunho. Já passou da hora, Pai, delas começarem a pregar e falar que Jesus Cristo é o único caminho para a nossa salvação. Pai, por isso eu estendo as minhas mãos agora e eu declaro cura sobre as feridas da alma, sobre as memórias dolorosas, todo o sentimento de rejeição, de abandono, de abuso que se tornou um espinho na carne, seja tocado agora pela Tua graça que basta, pelo Teu poder que se aperfeiçoa exatamente na nossa fraqueza. Oh, meu Deus, transforma, Pai, essa tristeza. Quantos anos, Pai, de sofrimento. Jesus, entra nesse coração agora, é o que eu te peço. Oh, meu querido irmão e minha irmã, se você está orando aqui comigo e nunca entregou a sua vida para Jesus, se você sente o peso dos seus erros, se você acha que não tem mais jeito, eu quero te dizer que hoje é o dia da tua salvação. Amém? Deus te ama de uma maneira que você não pode imaginar e o convite dele é para você. Se você quiser recebê-lo no seu coração, ore assim comigo com toda sinceridade. Diga assim, Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e eu preciso de Ti. Eu entrego a minha vida em Tuas mãos. Perdoa todos os meus pecados. Lava-me com Teu sangue. Eu creio que o Senhor morreu na cruz no meu lugar e ressuscitou para me dar a vida eterna. Jesus, entra no meu coração, transforma minha história e seja o meu único Senhor e Salvador. Eu te recebo pela fé. Amém. Glória a Deus. Ó Senhor, eu coloco diante de Ti esta pessoa que orou comigo agora. Eu abençoo ela e eu te peço, Pai, que a Tua unção de ousadia venha sobre os Teus filhos, que eles possam se levantar não na própria força, mas no poder do Teu Espírito Santo. Pai, que essa mensagem também venha se espalhar, que essa palavra alcance os corações que estão desacreditados, que traga esperança aos abatidos e que o Senhor possa levantar aqui hoje um exército de filhos e filhas amadas. Pai, essa pessoa que entregou a vida para Jesus hoje, que ela seja completamente curada, restaurada e liberta. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento.
Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz. É o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.